Então, aí a gente deu essa introdução do arquétipo, mas a pergunta que fica é, tá, e onde eu uso isso, né? Como é que eu uso isso? Como é que eu faço para que a minha obra use o arquétipo certo? Né? Como é que eu faço para que ele seja compreendido pelas pessoas? Né? Então, a gente divide, como a gente falou no começo, que tem pelo menos, tá? Pelo menos porque vocês vão entender que você definir arquétipos, eles vão moldar tudo que você decidir para o seu personagem. Mas existem dois momentos que são, assim, não tem como você não criar, eu diria personagens, mas como a gente está falando de herói, vamos manter herói. Mas eu acho que qualquer personagem de qualidade passa mais ou menos por isso aqui, tá? Dois arquétipos são importantes. O de Jung, que a gente falou, né? Que o arquétipo de Jung foi mais ou menos assim. Jung foi um psicólogo, né? Um psicanalista, né? Que foi discípulo de Freud e tal, e ele avaliou a psique humana e ele catalogou em 12 casas, né, por assim dizer, alguns valores e comportamentos que as pessoas têm. Então esse conjunto se define um tipo de arquétipo, um tipo de pessoa. Esse conjunto é outro. E esses arquétipos que ele definiu, eles resumem como as pessoas pensam, como o modo dela se comportar, como é o modo dela agir, o que ela valoriza, o que ela teme, o que ela ama, né? Então, a gente meio que se define, você não necessariamente fica sempre você pode transitar entre essas personalidades, mas você tem sempre um mais forte. Aquele que está mais cravado na sua personalidade, que você tem como o arquétipo principal, aquele que os seus valores condizem, né? Então, a gente, para quem tem dúvidas sobre isso, a gente fez a série aí no Arquétipo Pop, tem todos eles. Então tem arquétipo do herói, que é o que valoriza a coragem, né? Lutar pelo que é certo, fazer o que é certo, ser ético, correto. O fora da lei já é o cara que gosta de quebrar as regras e contra os sistemas e tal. E aí tem todos os outros, a gente vai... Aí vira um vídeo de 2 horas se a gente for falar de todos aqui. Exatamente. Mas ele definiu todas essas personalidades. E por que isso já é importante para o seu personagem? Como o Marcão falou no começo, o arquétipo ele é um guia. Ele é um guia para que as pessoas entendam o que aquilo ali significa. Você vê um bebê, na sua mente existe um guia do que um bebê é, como ele se comporta, né? Quais são os problemas, as facilidades daquilo que você está vendo. Então, quando a gente fala dessas casas, o seu personagem precisa ter bem definido em qual casa dessa ele vai se posicionar. Isso. Quando a gente fala de personagens, e principalmente super-heróis, essa transição já não é tão bacana. Ele precisa ter um norte e que se mantenha ali. Ele pode ter um pouquinho da outra, claro, todo mundo é complexo. Mas como a gente está falando da criação, vamos pelo básico. Né? E o lance das casas, não sei se você falou, mas a gente tem praticamente os 12, sim, né? Sim, então todos aí Só leva os exemplos, o arquétipo do herói, do amante, do governante. Então, se pegar o arquétipo do governante, pessoas que têm o poder, que estão na linha de frente. Se você pegar filmes como Rei Arthur, arquétipo do governante. Se você pegar o Rei de Atlântida, é um arquétipo de governante. São reis. Aí do amante, personagens sedutores, entendeu? São personagens que vão para a linha do femme fatale, se for menina, ou um amante, Dom Juan de Marco, né? São personagens que estão relacionados à sedução. Isso. Aí se você pegar um herói, são personagens que vão para a guerra para vencer o mal. Desde fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Desde o Matrix, o Neo que a gente fala aqui, até qualquer, sei lá, o super-homem em si, que vai vencer os aliens em si. São casas que o Roger falou. Isso. As 12 casas a gente não vai falar aqui, mas a gente tem o vídeo de todas elas. Isso. É só vocês procurarem aí. Isso aí. Então, quando você fala de super-heróis, você precisa definir bem qual é o arquétipo de personalidade do seu personagem. Porque isso vai gerar todo o conjunto de valores e todo o conjunto de ações que ele vai tomar diante dos problemas que aparecem na vida dele. Como a gente falou, você pega agora falando especificamente de super-heróis, o arquétipo do herói, desses 12 de Jung, é um cara que faz o que é certo, mantém a ordem, certo? Ele é um cara leal, é um cara que valoriza a coragem. Então ele é o arquétipo do herói ideal. Ele é o arquétipo daquele cara que vai fazer o que é certo, independente do que digam ou do que falem, e ele faz o que é certo pensando em se colocar à frente dos problemas, tá? Sim.
Então, esse é um tipo de arquétipo. Como a gente falou, no fora da lei é o cara que quebra as regras, é o cara que é subversivo, não aceita muito as ordens, ele quer ir contra o sistema. São dois tipos de herói. Você pode ter um herói com arquétipo do herói e um herói com arquétipo do fora da lei. Você dá um problema, como toda a história de herói, que é o crime, você concorda que esses dois vão encarar a luta contra o crime de forma diferente. Um vai tentar combater, às vezes, com a legalidade, a lei, a justiça. Ele pode ser um cara que vai lutar de forma honesta, né, seguindo as regras. Que é o super-homem. Que é o super-homem. E esse cara é um cara que não liga muito para o que a sociedade impõe, o que as leis dizem, se é permitido ou não. É um cara que vai quebrar as regras e vai lutar da maneira que ele achar o melhor, né? Que é um cara como Batman. Né? Então você tem dois heróis, a gente não está falando de anti-herói ou vilão, são dois heróis que lutam contra o crime de maneiras totalmente diferentes, valorizando coisas diferentes, tá? Aí você começa já a entender por que em algumas histórias uns personagens são submetidos ao governo, outros não aceitam, né? São coisas que... Como é que você sabe que personagem vai fazer isso ou aquilo? Você olha no arquétipo de um dele. Sim. Né? Ele é um guia do que o que o seu personagem acredita que é certo e como ele quer alcançar os objetivos dele. Se você não tem esse arquétipo de Jung definido, você se perde totalmente durante as histórias, tá? A gente aqui na Pro, a gente tem o nosso lema desde o começo, que a gente começou a entender melhor quando a gente foi entender arquétipos, mas a gente já sabia mais ou menos que existe uma frase aqui que é assim: no momento que você criou um super-herói, ele não é mais seu. Né? A gente sempre falava isso. Quando você entende arquétipo, você entende o porquê que ele não é mais seu. Porque você deu um conjunto de valores que você tem que respeitar agora. Quando você começa a quebrar isso aí, exatamente, o fã dele que se identifica com ele se sente traído. Né? Ele fala, pô, ele não faria isso. Isso é errado. Né? A gente tem um exemplo, para quem é muito fã do Super-Homem, que foi no filme do Homem de Aço, onde ele quebra o pescoço dos homens. Isso. O arquétipo do herói não permitiria ele fazer aquilo. Quando você faz algo que está fora do arquétipo dele, ele não é mais ele. Já é. Não é mais o personagem que você estava acostumado.